Hey fuckers! Como vocês devem saber, O Banquete foi um livro escrito por Platão, né? E em particular, esse livro, na qual estou baseando os meus estudos, ele tem um diálogo Mênon, O Banquete e Fedro. E esse livro, em específico, né, que tem essa trilogia, por assim dizer, ele, na minha opinião, ele resume muito bem o pensamento platônico, sabe? Porque Mênon, ele é um diálogo que trata, né, do que é a virtude. Já o Banquete e Fedro trata muito do que é o amor. E nessa trilogia nós vemos assuntos, temas, né, que na minha opinião são centrais na filosofia de Platão, sabe? Como por exemplo, virtude, né, o saber, o bem, o belo. Que esses temas eles são muito concatenados, estão sempre emaranhados assim, né, em toda a filosofia platônica. Um detalhe sobre o diálogo O Banquete é que ele não é um diálogo propriamente dito. Ele está mais para a narrativa de um diálogo. O diálogo, O Banquete, ele inicia-se com Apolodoro narrando ao seu amigo que Aristodemo disse a ele que foi discutido no banquete. Aristodemo, por sua vez, ele de fato participou do banquete, com outras figuras, aliás, como Aristofanes, Alcibíades, Ágaton, Erixímaco, Pausânias, Sócrates e Fedro, que é o que a gente vai falar hoje, sobre a exposição de Fedro sobre o amor. Fedro, na sua exposição do que é o amor, né, ele diz que o amor, que geralmente é tomado assim pelo deus Eros, ele é o grande deus e admirado tanto por outras divindades quanto pelos humanos. E que ele deve ser honrado e louvado pelo fato dele ser o deus mais antigo e também por ele não ter nem pai nem mãe. E ele diz isso tendo em vista, né, a mitologia grega, a teogonia de Homero, Theo, Deus, gonia, origem, né, de que Homero ele diz lá que no início só existia o caos. O caos, ele representa a desordem, a desarrumação. Em alguns textos vocês podem até achar alguém dizendo que o caos é o vazio, mas eu não acho tão legal pensar desse jeito. De forma didática, eu diria que o caos, ele é como uma atmosfera, né? Atmosfera desarrumada, abstrata e desarrumada, né? Pensa em algo bem abstrato assim, em que é marcado pela falta do logos, isso é, da razão, da explicação, né, do discurso. E continuando na teogonia, simultaneamente, é um ponto interessante, simultaneamente veio a Gaia, Deus Terra, né, que é o campo, né, o espectro material, e lá também dos imortais, como ele diz. E simultaneamente a Eros, né, que Eros significa movimento, né? E que eu tomo assim também como uma fricção, né? E que com isso eu acabo sugerindo que Eros é justamente, né, quando o caos e a terra eles se relacionam. Então Eros, sendo justamente esse movimento, né, em que o caos, o deus caos e a deusa terra se relacionam, ele não tem pai e mãe, não há essa concepção de pai e mãe, mas é a partir dele, em decorrência de Eros, em que passa a existir poderíamos, né, dizer que passa a existir uma concepção de pai e mãe, onde Gaia e o Caos, né, é pai e mãe, ou seja, progenitores dos demais deuses na qual vieram, né, deles. Mas Eros em si não tem pai nem mãe. Eros é o movimento, sabe? Enfim. E vale ressaltar, né, que nesse período da mitologia não há essa concepção assim de tempo. Essa concepção de tempo só passa a existir quando Cronos, né, existe, né? Quando Cronos existe. Então, todos os deuses que vieram antes de Cronos, eles vieram sistematicamente de forma simultânea. Dito isso, Federico continua dizendo que, já que o amor ele é um dos deuses mais antigos dentre todos os deuses, então ele é a causa das melhores coisas da qual concebemos e recebemos. Daí então ele diz,
Não seja bem maior a que se pode proporcionar a um jovem do que amá-lo virtuosamente, nem aquele que ama amar amar um objeto virtuoso. Daí então ele continua dizendo que o amor seria este algo que nos levaria às coisas boas, às coisas honestas, às coisas puras, ao bem, né? E as coisas vis, né, desonestas, seríamos levados através das coisas desonrosas. Então, tanto para ele, tanto a pessoa quanto o Estado, o indivíduo quanto o Estado, sabendo disso, poderia se realizar o bem e o belo, né? Que, como eu disse, na filosofia platônica, estão sempre concatenados, sabe? O bem e o belo é o bem, o ser, o ente superior, em que, através do saber, podemos alcançar. Então, Fedro, do meio para o fim, ele diz algo muito interessante e um tanto provocativo, que é: se houvesse um exército composto por amantes e amados, ou seja, aqueles que amam e aqueles que são amados, esse exército, diante de nenhum outro, perderia a guerra. Porque aquele soldado que é tanto amante quanto amado, né, não permitiria que o seu amado visse ceder ou fugir da guerra. Tampouco permitiria que ele estivesse desprotegido ou corresse perigo, né? Ele preferia muitas vezes mais, né, oferecer-se à morte, né, do que perder o ente amado. Então, Pedro ele diz o seguinte: Eros, o deus do amor, ele inspira os seus adeptos e os torna semelhantes àquele que por natureza são bravíssimos. Daí então ele continua: morrer um pelo outro, bem sabemos, só fazem quem verdadeiramente ama, né? Daí então ele continua: os deuses sancionam o esforço e a coragem nascidos do amor. Então, para concluir, Pedro ele diz: se os deuses apreciam verdadeiramente a força do amor, eles recompensam e admiram muito mais, né, aquele quem ama e quem se sacrificaria por amor do que aquele que é amado. Então, desta forma, aquele que ama, ele tem mais divindade do que o outro. Ou seja, ele tem a divindade de Eros, né, o deus do amor. Logo, ele é mais divino do que aquele que é amado. Daí então, Fedro ele conclui: o amor, né, Eros, ele é o mais antigo dentre todos os deuses. Ele é quem deve ser mais venerado. Ele também é aquele da qual podemos ser os homens humanos, né? Eles podem ser mais virtuosos e mais felizes,